Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Eu espero que sim. Bom, o vídeo de hoje é para a gente falar aí sobre a tributação de SST, né? Os tributos que tem no meio ambiente de trabalho. E aí, hoje nós vamos falar sobre a alíquota SAT. Nós vamos começar sobre a alíquota SAT, que é o principal, é a origem dos tributos, e aí dela deriva a aposentadoria especial e o FAP, né? Da alíquota SAT deriva esses outros dois tributos, mas o vídeo de hoje é para falar especificamente sobre o SAT, e aí a gente vai tentar desmistificar aí toda a confusão que se gera em relação ao SAT, as nomenclaturas errôneas de RAT, GIL-RAT, com hífen, GIL-RAT sem hífen, direto, né? Nós vamos falar sobre tudo isso, o RAT ajustado, o que tudo é isso, nós vamos trazer nesse vídeo. E aí eu espero que você goste, então já comente, já curte aí o vídeo, já deixa seu like, que aí a gente consegue distribuir para mais pessoas esse conteúdo, tá bom? Vou te levar ali para minha tela. Quando você voltar, vou tocar a vinheta aí agora do meu canal. Quando você voltar, a gente vai estar lá na minha tela, ok? Então vamos lá, pessoal. E aí, curtiu a vinheta do meu canal? Eu particularmente sou até suspeito, né? Fui eu que fiz, então eu gosto pra caramba. Só a vinheta do meu canal já merece um like, pode falar aí, né? Já merece um like, já merece que você se inscreva no canal, ative as notificações. Brincadeiras à parte, mas é importante sim fazer dar o like e se inscrever, porque aí mais pessoas recebem aí o conteúdo, né? Se você também não gostou da vinheta, não tem problema, o que importa é que o conteúdo vai ser apresentado aqui, é bom, vai esclarecer suas dúvidas. Então, parar de enrolação e bora logo para o conteúdo, é o motivo de você estar aqui comigo. Então, vamos lá, vamos falar sobre o SAT, e aí a gente já vai iniciar com essa explicação aqui, ó. Vamos lá. Vamos falar sobre a origem dele, tá? Usando esse mapa mental, nós vamos falar sobre a origem, a gradação, a alíquota, o enquadramento, os regimes especiais de tributação, RAT ajustado e outras nomenclaturas, ok? Então já vamos iniciar com origem. Vamos lá. O SAT, a origem dele, ele foi a partir de 1967. Antes disso, o seguro contra acidente de trabalho ele era feito pelo poder privado, ou seja, ele era feito por seguradora, igual uma seguradora de carro, por exemplo, e avalia os riscos e põe um preço. Era feito por empresa privada. E aí, em 1967, veio a Lei 5.316, né, lá de 14 de setembro, e ela, em seguida ela já foi revogada, mas foi bem rápido, foi revogada ali pela Lei 6.367, em 19 de outubro de 1967, que passou a operação do seguro a ser exclusiva do extinto INPS, tá? Então, a partir daquele momento, passou a ser o seguro acidente de trabalho passou a ser exclusivo do INPS, ou seja, passou a ser do poder público, ok? E aí veio a Constituição de 88, e aí a Constituição de 88 foi e colocou no seu artigo 7º lá o seguinte item: são direitos dos trabalhadores urbanos, rurais e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. O inciso 28, ele colocou assim, ó: o seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ou seja, independente dele ter dolo ou culpa em algum item que ele precise, algum caso que ele precise de indenização, ele tem que pagar um seguro contra acidente de trabalho, ok? Então foi daí que surgiu então a origem do SAT, seguro contra acidente do trabalho, ok? E aí qual que é a gradação? De onde veio a gradação? Vou até deixar aqui o mapa aberto para que você possa, para depois a gente dar uma visão geral aí do tamanho desse mapa, tá bom? Então vamos lá.
A gradação dele partiu da Lei 8.212 de 91, com o artigo 22, que trazia lá no seu inciso 2, vamos olhar aqui o inciso 2 primeiro, ele trazia assim, ó, o GILDRAT, que é o quê? Como está escrito lá no artigo 22, o financiamento da aposentadoria por condições especiais de trabalho, ou seja, aposentadoria especial, financiamento da aposentadoria especial e aqueles benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Então, ó, quando você pega aí as iniciais desse nome, grau é o G, de incidência I, o segundo I de incapacidade, o L laborativa, D decorrente dos riscos, o R, A de ambientais, do T de trabalho. Por que tem que ser tão minucioso e tão olhar para cada item, para cada letra desse GILDRAT? Porque cada uma tem o seu peso, cada uma tem o seu significado. E quando você tira qualquer um dessas letras da expressão, ela passa a não ter o sentido que a lei quis propor para ela, tá? Então, GILDRAT, ok? E aí, o que é o GILDRAT? Ele é um grau, como o próprio início da nomenclatura diz, grau. E aí, o grau 1, que corresponde ao risco leve, né? Grau 2 corresponde ao risco médio, grau 3 ao risco grave. E aí, não confunda, eu vou reforçar isso daqui a pouquinho, mas não confunda o grau com a alíquota. Apesar de hoje ser muito comum ser expresso o GILDRAT em 1, 2 ou 3%. Mas o GILDRAT, o grau, não é alíquota, não é em percentual, ok? Percentual é a alíquota SAT, tá? Que está atrelado o grau 1 ao SAT de 1%, o grau médio, né? Grau 1 leve, grau 2 médio ao SAT de 2%, o grau 3 grave ao SAT de 3%. Então, grave bem isso, ok? E da onde veio esse grau? De onde surgiu esse grau? Então, lá ainda na Lei 8.212, no artigo 22, o parágrafo 3º, ele fala assim, ó, vamos lá. A apuração estatística de acidentes do trabalho para a definição e enquadramento das empresas para efeito para efeito de contribuição. Então, tem que ter estatística dos acidentes para poder criar esse grau e enquadrar as empresas de acordo com esse grau. Não é aleatoriamente, não é simplesmente só e simplesmente pelo CNAE. Tem um critério, tem dados estatísticos, uma apuração estatística aqui, que é feita por fórmula, tá? Então, é risco relativo, incidências entre os expostos, dividido pela incidência entre os não expostos. Vamos lá detalhar isso um pouquinho melhor. Então, IEE é incidência entre os expostos, que nada mais é que a contagem dos novos casos de acidente, o somatório de novos casos, tá? Dividido pela quantidade de trabalhadores no ano daquele CNAE, ok? E o IENE, que é a incidência entre os não expostos, é o mesmo critério, só que ele soma os demais CNAEs, tá? Os demais CNAEs, e aí eu tenho uma visão global de todos os trabalhadores, ou seja, eu considero o somatório os trabalhadores dos demais CNAEs e divido pela quantidade de trabalhadores no ano, tá? E aí eu chego no risco relativo, que é o RR, risco relativo, que é a razão entre as incidências, ok? E com o risco relativo, eu consigo, com base nesse ER, é possível, por técnicas estatísticas de epidemiologia, graduar e estabelecer o GILDRAT para CNAE leve, médio e grave, ok? Tá, Davidson, mas de onde você tirou isso daí, que eu nunca vi? Vamos lá. Eu tirei do meu querido Dr. Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, vocês devem conhecê-lo, se não conhece, eu vou deixar aí o canal dele aqui para você se inscrever. Se inscreve no canal dele que tem bastante conteúdo bacana também, tá? E aí eu fiz a pós-graduação aí em higiene e segurança do trabalho com ele, e aí uma das matérias dele é justamente sobre tributação no meio ambiente de trabalho, e eu
usando esse material adaptado, e aí estou fazendo a devida referência aí para ele. Perfeito? Então vamos continuando aqui. Bom, então vamos lá. Se ficou alguma dúvida em relação à origem do SAT, deixa nos comentários dúvida em relação à origem. Se você tem dúvida em relação à gradação, deixa aí nos comentários dúvida em relação à gradação, ok? E aí vamos para o terceiro item aqui que nós vamos falar, que é em relação à alíquota, tá? Da onde que vem? Lá do decreto 3048, lá de 1999, o anexo 5 apresentava em 99, e aí ele foi atualizado pelo decreto 6957 em 2009, tá? E aí é o anexo 5 também. E aí o anexo 5, o que ele traz? Ele traz ele apresenta uma tabela com o KNAI versus a alíquota que vai ser devida àquele KNAI, ok? É importante também informar aqui que muitos profissionais de SST, eles confundem por serem grau de risco, né, por ser grau de risco Gildrat e por apresentar 1, 2 e 3, eles confundem com grau de risco da NR4, tá? Eu vou forçar aqui e deixar bem claro que não tem nada a ver com o grau de risco da NR4, até porque a NR4 tem do grau de risco 1 ao risco 4, né? E aqui a gente está falando de percentual, aqui é em percentual, ok? O grau de risco da NR é para enquadramento do SESMIT, só e puramente para enquadramento do SESMIT, ok? Aqui é para questões previdenciárias, não tem nada a ver com a legislação trabalhista, tá? E aqui a alíquota versus KNAI, o SAT de 1%, então nós falamos que o Gildrat, grau leve, né, grau 1 leve, para risco leve, tinha o SAT de 1%. Então, a alíquota SAT, ela representa, então, ela é para empresas cuja atividade preponderante, o Gildrat, seja considerado leve, tá? Então, percebe que uma coisa é o SAT com a sua gradação, com o seu percentual, outra coisa é o Gildrat com o grau, tá? Grau leve, médio e grave, ok? E aí, consequentemente, SAT de 2% para empresas cuja atividade preponderante o Gildrat seja considerado médio e 3%, o SAT de 3% para empresas cujo Gildrat seja considerado grave, ok? Então até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, coloque aí nos comentários dúvidas em relação à alíquota, ok? Vamos ver aqui se ficou alguma coisa para trás, não. Então vamos falar agora em relação ao enquadramento, tá? O enquadramento para a alíquota SAT, tá? Como que faz o enquadramento? É através do KNAI preponderante, ok? E se você não sabe o que é o KNAI preponderante, ele é diferente. KNAI é o Código Nacional de Atividade Econômica, e aí é diferente. Quando a gente olha lá no cartão do CNPJ e encontra lá o KNAI, você tem duas opções, é o KNAI principal e os KNAIs, né? Que não precisa necessariamente ser um. O principal é um, mas você tem os secundários, que podem ser vários KNAIs secundários, né? Então, mas o que faz o enquadramento do SAT não é o KNAI principal nem os seus secundários, e sim o preponderante. O que é isso, Davidson? Vamos lá, que a IN 971 da Receita Federal vai nos dizer um pouquinho melhor a respeito do KNAI preponderante, ok? Então vamos lá. Lá na seção 4, né, das contribuições da empresa, o artigo 72, nos incisos 1, 2 e 3, eles detalham a respeito dessas questões de enquadramento. Vamos lá. É texto, mas a gente precisa olhar porque ele vai fazer todo sentido aqui para a gente, vai trazer toda a explicação. Então, o inciso 1 fala assim, ó, o enquadramento dos correspondentes graus de riscos e de responsabilidade de quem? Da empresa. Então, o enquadramento, quem tem que fazer é a empresa, não é o governo que vai fazer esse enquadramento. Se bem que com o E-Social, esse enquadramento vai ser automático, né? Ele que vai fazer esse enquadramento, e aí você tem que tomar os cuidados para não enquadrar erroneamente e sua folha está errada. Mas, enfim, isso aí é conteúdo para outros vídeos. Vamos lá, vamos falar a respeito disso. Então, o empregador faz esse autoenquadramento, né? E deve ser feito mensalmente de acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme a relação de atividades preponderantes correspondentes e correspondentes grau de risco, Gildrat, tá?
elaborada com base no CNAE prevista no anexo 5 do regime da Previdência Social, decreto 3048, atualizado pelo decreto 6957, ok? Que foi reproduzido no anexo 1 dessa instrução normativa, obedecendo às seguintes disposições. Então, você deve obedecer às seguintes disposições aqui. Vamos lá, entrar no detalhe, ok? Vamos lá. A. Empresa com um estabelecimento e uma única atividade enquadrar-se na respectiva atividade. Não tem dúvida quanto a isso, ok? A empresa só tem um estabelecimento, ela só tem um CNAE, não tem para onde, como ela enquadrar em outro CNAE, ok? Então, fechou. Em B, empresas com estabelecimento único, e mais de uma atividade econômica, ou seja, ela tem a atividade principal e atividades secundárias, simulará o enquadramento em cada atividade, então ela vai ter que simular um enquadramento e prevalecerá como preponderante aquele que tem maior número de segurados, empregadores e trabalhadores avulsos, ou seja, aquela atividade econômica. Vou dar um exemplo que vai servir para os demais casos também. Uma empresa que tenha atividade econômica de produção, a atividade principal é produção, e ela tem na sua atividade secundária vendas, por exemplo, tá? E aí em determinado momento do ano, pela sazonalidade, fim de ano, por exemplo, durante o decorrer do ano, ela tem a sua quantidade maior de trabalhadores na produção. E aí, porque a força de vendas é menor proporcionalmente aos trabalhadores que são registrados ou que executam atividades de produção. Não é que são registrados no CNAE, não, é que executam atividades, tem um cargo relacionado à produção, vamos dizer assim, né? Então, durante o decorrer do ano, o CNAE preponderante dela possivelmente seja o de produção. Porém, um determinado, pela sazonalidade, final de ano, aumente o número de vendedores, tá? E aí esse número de vendedores ultrapasse a quantidade de trabalhadores de produção. Aí nesse período, aí ela vai ter até uma bonificação, que nesse período o CNAE preponderante dela passa a ser o de vendas e não mais o de produção. Então é possível, aí tem que ser analisado com maior critério quais são o código da atividade nacional econômica lá, que vai ser enquadrada, mas possivelmente ele passe de 3% para 2%, por exemplo, vai? E aí, por isso que tem que ser feito enquadrar mensalmente. E aí, quando voltar a passar a sazonalidade e voltar a ser produção um número maior de trabalhadores, volta também a auto-enquadrar de acordo com isso, ok? Item C. Empresas com mais de um estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento na forma da linha B, que a gente acabou de comentar aqui em cima, exceto com relação às obras de construção civil, para as quais será observado o inciso terceiro, o inciso 3 deste parágrafo. Então, a gente vai chegar a olhar o inciso 3 daqui a pouco e vamos falar sobre ele. D. Órgãos de administração pública direta, tais como prefeituras, câmaras, assembleias legislativas, secretarias e tribunais identificados com inscrição do CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade observado no parágrafo 9º, o disposto no parágrafo 9º. E o último, que é o item E, a empresa de trabalho temporário enquadrar-se na atividade com a descrição locação de mão de obra temporária, constante na relação mencionada no início lá deste inciso, ok? Então, fechou. Vamos olhar, então, isso nós falamos aqui do item, o enquadramento do inciso 1. Então, no inciso 2, o que está dizendo o inciso 2? Considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa no estabelecimento o maior número de segurados, empregados e trabalhadores avulsos, observado na decorrência, se for observado na decorrência do enquadramento o mesmo número para as duas atividades, prevalece aquele que tiver o grau de risco maior, ok? É isso que está dizendo aqui no item 2, no inciso 2. E o inciso 3 fala: a obra de construção civil edificada por empresa cujo objeto social não seja construção ou prestação de serviços
na área de construção civil será enquadrada no Código CNAE de grau de riscos próprios da construção civil e não na atividade econômica desenvolvida pela empresa. Tá? Os trabalhadores alocados na mão de obra serão considerados para os fins do inciso 1. Ok? Então vamos lá. Se você ficou com alguma dúvida em relação a enquadramento, deixa aí nos comentários a sua dúvida e a gente vai debater, vai discutir e vamos chegar no entendimento. Ok? Regime de especiais de tributação. Aí tem alguns detalhamentos aqui, tem algumas categorias que são diferenciadas, ok? Empregador doméstico, ele tem um regime especial de tributação. Qual que é o fato gerador da tributação para o empregador doméstico? O fato gerador é ele pagar ou creditar uma remuneração, ok? E aí qual que é a base de cálculo para saber aí de onde vai sair o percentual a respeito da alíquota? É no valor da remuneração mensal paga ou creditada, ok? E qual que é o valor da alíquota dele? O SAT dele passa a ser de 0,8%, então por isso que ele é diferenciado. E as empresas optantes pelo Simples Nacional? Vamos olhar. O fato gerador é obter a receita, ok? A base de cálculo é a receita bruta da empresa e a alíquota ela varia de 2,75 a 4,60 a depender da faixa de receita. Ela é em substituição à alíquota patronal e à alíquota do SAT, ok? Então ela substitui esse cenário. Equipes de futebol. Qual que é o fato gerador para a equipe de futebol? Obter receita com espetáculo desportivo. E aí, qual que é a base de cálculo? Receita bruta também. E a alíquota para eles é de 5% em substituição à alíquota patronal e a alíquota SAT, e a alíquota do SAT, ok? E a agroindústria também tem um regime especial. O fato gerador é a comercialização de produto rural. A base de cálculo é a receita bruta e a alíquota é de 0,1%, ok? Tá. Se tiver dúvida em relação ao regime de tributação, deixa nos comentários que a gente troca ideia. RAT. Tá, e aí surgiu então o termo RAT, o termo GIL-RAT, o termo com um hífen no meio, GIL-RAT tudo junto, né? O que eu quero dizer isso daqui? O que é isso aqui? São formas abreviadas, tá? Porém errôneas de representar o GIL-DRAT, tá? Eles só servem para confundir, tá? Esses termos, apesar de serem adotados até pela própria Receita, tá? Só servem para confundir e atrapalhar, pois eles não guardam nenhuma correspondência com o comando legal. Tá? E aí, tem profissionais que falam erroneamente também em relação ao antigo SAT. Não tem antigo SAT. Por que não tem um antigo SAT? O SAT está posto desde 88 e não mudou. Ele não mudou. Na verdade, desde 76, né? E aí a Constituição veio e ratificou aquilo, manteve o SAT, o Seguro contra Acidente do Trabalho. Então, ele não tem antigo SAT, substituição ao RAT. Não, a alíquota é o SAT, GIL-DRAT é o grau, tá? Então, claro que a Receita Federal usou, e aí é para representar o GIL-DRAT, usa-se as 3 últimas letras lá, que é o RAT, que é o riscos ambientais do trabalho, mas é a forma errada de expressar, ok? Lembra-se bem disso, tá? Porque para você não se confundir. Então, todos aqueles termos, antigo SAT não tem, RAT não é a forma correta, GIL-RAT com hífen, GIL-RAT junto, se não for GIL-DRAT, é a forma errada de se expressar, ok? E aí tem também o termo RAT ajustado, tá? Isso a gente já sabe que o RAT não está correto, mas o RAT ajustado, ele nada mais é que o RAT vezes o FAP, ou seja, na verdade seria o SAT
vezes o FAP, a alíquota SAT multiplicada pelo FAP. E o FAP nós vamos falar sobre ele em outra aula, outro vídeo. E aí nós vamos falar um pouquinho melhor. Olha, dá uma olhada aí como que ficou o mapa mental, como que ele ficou gigantesco aqui. Deixa eu ver se eu consigo baixar mais. Opa, ficou gigantesco, tá vendo? Conseguimos fazer isso aí em 25 minutos. Ok? Espero que você tenha curtido. Deixe seu like aí, se inscreve no canal e tamo junto, beleza?